Quando os ponteiros se encontram e que nós ouvimos as 12 badaladas. A hora que se anuncia é meia-noite. Uma hora em que tudo pode acontecer, inclusive nada. Mas hoje, muitos acontecimentos. Vamos à história de hoje. Rádio Emoção. Paulinho Boa Pessoa. A verdade de cada um. Meu querido amigo Paulinho Boa Pessoa, sou eu, a Áurea de Lima Gragnani, e eu não perco nenhuma história do teu canal. Amo a todas e especialmente gosto das histórias da meia-noite. E hoje é uma história da meia-noite que eu quero te contar, envolvendo a figura ilustre do meu tio Visicato. Ô tio amado, tio querido, um homem muito bem sucedido na vida, Paulinho. Ele tinha uma grande loja de material para construção, ganhou muito dinheiro com o comércio. Por isso que talvez ele tivesse aquela casa muito grande, uma casa de um jardim imenso com árvores frutíferas no quintal. Tio Visicato. Ele ajudou a família inteirinha, era um homem muito bom, hein? Raro. Tio Visicato era um homem raro, ajudou a família inteira. Era meu tio, porque ele era irmão da minha mãe. E ele nunca negou ajuda para as irmãs, não só a minha mãe, mas a tia Rosária, a tia Lourdes, a tia Geralda. Ele era o único homem entre aquelas 5 irmãs. Então ele ajudou todo mundo. Ajudava, tinha um coração de ouro, o tio Visicato. Ele era muito estimado. E eu, segundo se comentava, eu era assim a sobrinha predileta do tio Visicato. Eu acreditava piamente nisso. E eu estava em casa e, lamentavelmente, eu sabia que o tio Visicato estava muito doente. Só que a esposa dele, a tia de Fátima, ela mandou um aviso através de minha mãe que eu corresse para a casa deles, porque afinal de contas ela sentia que o tio Visicato, ele queria se despedir de mim. Ele tinha chegado nos finalmente. Ô Paulinho, eu vou dizer uma coisa para você, é duro, hein? É duro, eu não sei se alguém que está ouvindo a minha carta já passou por isso, mas como é difícil quando você gosta do teu ente querido, como eu gostava do tio Visicato, sabe? Você ser chamada porque é uma despedida. Oh, meu Deus, doía tanto o meu coração. Cheguei na casa com aquele imenso portão de ferro. Aliás, não tinha na cidade uma casa maior do que a do tio Visicato. Por muitos e muitos anos, aquela casa fora centro de peregrinação de políticos, de advogados, de professores, de artistas, gente que sempre que ia fazer alguma coisa, uma casa, uma reforma, dava uma passadinha lá para falar com o tio Visicato. Ele sempre ajudava todo mundo a facilitar preços e etc. Sem contar que ele orientava as pessoas na hora das reformas e das construções. Às vezes, o tio Visicato ele recebia também muitas oferendas, como forma de bajulação. Muita gente gostava dele de fato. Tio Visicato, ele era muito bem quisto na cidade, ele era um orgulho da nossa cidade, sabe? Sem contar que, além de ser um comerciante afamado com a sua loja de material da construção, a loja de material da construção dele tinha um nome
diferente para lojas assim. Chamava-se Paraíso dos Presentes. É estranho, porque quando você fala assim, Paraíso dos Presentes, você imagina outra loja. Não, a dele tinha esse nome, mas era loja de material de construção. Então ele, de fato, escolher esse nome, talvez pensando em montar outro tipo de negócio, mas ali era um paraíso. Era um paraíso. Ele, tio Visicato, ele era uma espécie de santo, muito querido na cidade. Sem contar que, além disso, ele também escrevia muito bem, ele participava da vida política da cidade. Nas inaugurações ele estava sempre presente, ele apoiava vereador que ajudava um eleitor com um pouquinho de tijolo, ou um pouquinho de cimento, ou uma tinta. Ele apoiava todo mundo, apoiava prefeito, era muito benquisto. Inclusive, através, como ele escrevia bem, através dos seus escritos, a cidade sempre convocava, na hora de um discurso, pede para o tio Visicato fazer. Ele passou a ser visto de uma maneira muito especial pela cidade. Mas, lamentavelmente agora, eu estava ali cumprindo aquela minha missão difícil como sobrinha. A Áurea, sua sobrinha preferida, segundo ele próprio. Tio Visicato vencido, coitado, prostrado numa cama. Não havia, lamentavelmente, no mundo qualquer remédio que fosse capaz de curá-lo. Não tinha. A morte já dava por feita aquela ceifa. Tio Visicato, ele era um defunto que ainda respirava. Era assim que as pessoas entendiam. Ele poderia, se quisesse, arrepender-se de pecados, se é que ele os tinha cometido. Lógico, né? Lógico que comete, porque todos nós somos pecadores. Então ele podia já se arrepender dos pecados e poder ter a alma leve, livre e solta para o outro mundo. Eu, repito, sempre fui de acordo com a família e de acordo com a tia de Fátima, sua esposa, a sobrinha predileta do tio Visicato. O que ele sempre tratava com muito carinho, a quem ele tratava com muito amor. E quando ele escrevia alguma coisa, às vezes eu era a primeira a fazer a leitura. Ele gostava das minhas opiniões. Eu, inclusive, ajudei o tio Visicato nessas coisas de alguma criação na hora da redação. Eu fui menina lá na casa dele, ele não tinha filhos. O tio Visicato não tinha filhos. Então eu fui a menina dos olhos dele também, de acordo com as pessoas. Eu era de acordo com ele próprio, sua fonte inspiradora. Isso fazia de mim alguém importante para o tio Visicato. Mas a notícia que eu tinha recebido da tia de Fátima é que o tio Visicato queria se despedir de mim. Ele havia percebido que o final chegara. Queria me dizer adeus. Então a tia de Fátima me conduziu até o quarto, onde estava o tio Visicato deitado. Olha, a sensação foi tão ruim. Eu confesso que eu me senti assim, dentro de um filme de terror. Bem no início, quando a gente ainda não sabe exatamente de quem ter medo e quando, sabe? Sentei-me à beira da cama. Tio Visicato estava parecendo um mórbido boneco de cera, já sem cor, os olhos quase sem brilho. Dava-me certo asco viver aquele momento. Ali estava eu, uma menina, uma mocinha. Afinal de contas, eu estava chegando a 18 anos. Estava diante de um evento que eu sabia que jamais eu esqueceria. Não importa quanto tempo passasse além daquele, eu não iria esquecer. O momento da despedida de um ente realmente querido. Com muita dificuldade e dor,
O tio Visicato tocou meu braço e fez um sinal para que eu me deitasse assim sobre o peito dele. Não me senti à vontade, foi meio que tortura isso para mim, porque eu sabia o objetivo daquilo. Quando eu recostei a cabeça sobre o peito dele, eu escutei que o coração dele batia, mas de uma maneira, parece que batia e falhava, sabe? Não era aquele bater de maneira exígua, não, era aquele batimento que saía um pouquinho da lógica das batidas. Era como se o instrumento, o coração, atravessasse a música, o samba. Tio Visicato me falou algumas palavras, com a boca seca e com a voz pequena. Era algum tipo de lição de vida, era algum ensinamento derradeiro. Balancei a cabeça concordando com os olhos marejados d'água e uma aflição que eu não sabia definir. Foi quando a tia de Fátima entrou, parou na porta e fez assim um sinal com a mão para que eu deixasse o tio Visicato descansar. Abençoei aquele gesto libertador. Saí da cama, deixando meu tio pronto para morrer. Ele tinha, de certo modo, a minha bênção. Se dependesse apenas de mim, ele poderia adentrar o portão do paraíso e cear com Deus, com os anjos, naquela noite. Saí do quarto, mas ainda fiquei na casa do tio Visicato. A minha mãe estava lá, irmã do tio Visicato. A mamãe estava lá na sala conversando com a tia de Fátima e ela fez sinal para que eu me sentasse e tomasse ali um chá, um café. Enquanto eu preferi o café, enquanto eu tomava o café e comia bolo, eu percebi que as duas, minha mãe e a mulher dele, a tia de Fátima, estavam sérias e discutiam algumas burocracias a respeito do velório. Puxa vida, era mesmo um fim. Já tem a lista das pessoas que virão da capital, que você vai chamar? Ai, creio que sim. Eu vou pedir até para Valéria repassar comigo a lista. Não podemos deixar ninguém de fora, né? Ele tinha muitos amigos por lá. Pessoal do jornal, gente da Secretaria da Cultura. Tem que avisar essa turma toda. Eu fazia de conta que eu não estava nem escutando nada. Eu achava aquilo tudo muito confuso. Talvez fosse isso que as pessoas mais velhas faziam normalmente, mas eu não tinha chegado aos 18. Estava prestes a completar. Para ser precisa, faltando 60 dias para que eu fizesse 18 anos. Mesmo assim, eu estava cada vez mais desconfortável com todo aquele ritual. A morte se apresentou para mim de forma muito torturante, cheia de tarefas, e ainda mais envolvendo aquele tio tão amado. Será que ele passa dessa noite? Perguntou a minha mãe para a tia de Fátima. Ela respondeu: olha, o Dr. Raul falou comigo, sabe? Diz que dificilmente ele passa. Se acontecer durante a noite, eu vou precisar de você, pelo menos aqui amanhã bem cedo, para me ajudar nos convites. Temos que fazer isso com antecedência para dar tempo, né, do pessoal da capital chegar. É uma gente muito ocupada. Visicato ficaria muito feliz, se sentindo prestigiado nessa hora. Terminei de comer o bolo, inventei alguma desculpa para minha mãe, algo como uma tarefa que eu precisava preparar para o meu último colegial. Eu estava concluindo o colegial. E saí daquela casa rapidamente. Antes, porém, a minha tia de Fátima agradeceu e disse que possivelmente amanhã, quer dizer, assim que amanhecesse o dia, pelo que eu tinha escutado, né? Possivelmente amanhã estaríamos velando o corpo do meu amado e querido tio Visicato.
que era para eu ser forte. E disse que eu tinha que vestir uma roupa mais adequada. Ela sabia que eu sempre fui uma moça muito alegre, e que eu vestisse uma roupa. Eu falei, eu sei, tia, a minha mãe até já separou, né, mãe? Uma roupa lá para mim. Então ele vai ficar muito contente se você estiver bonita no velório dele. Não é segredo para ninguém, mas eu preciso falar para você. Ele sempre disse a mim que você é a sobrinha preferida dele. Nessa hora eu me emocionei e lágrimas desceram pelos meus olhos. Modéstia à parte, eu balancei a cabeça depois concordando e fui embora para casa. Tudo aquilo parecia demais para mim. Até então, a morte era apenas aquela coisa bem triste e que deixava todo mundo chorando. Não imaginei que tivesse tantos protocolos a serem cumpridos, seguidos. A morte passou a ser para mim, a partir daquele momento, uma coisa chata, além de tudo que já era, triste, irremediável, misteriosa. Não, eu não consegui dormir naquela noite. Sabe, eu esperava o telefone tocar, trazendo a notícia de que tio Visicato tinha descansado. A minha mãe ficou lá, ficou com a tia de Fátima e com certeza ficaria até mais tarde. No entanto, o telefone não tocou. A minha mãe, logo cedo, foi conferir se, de repente, deu algum defeito no telefone, porque ninguém acreditava que o tio Visicato não tivesse morrido. Ela foi dar uma olhada para ver se estava tudo ok com o aparelho. Obviamente que não existia celular, era o telefone que a gente está falando, telefone fixo. Aquele aparelho, exatamente. Aquele aparelho do disco. Não, estava tudo bem com o telefone, tudo normal. Então a minha mãe ligou lá para a casa da tia de Fátima. Falou com a tia de Fátima. Alô, de Fátima, tudo bem por aí? E alguma novidade? Essa alguma novidade a gente sabia qual era. Não. Hermínia, nenhuma, nada. Não, ele continua lutando. Tá na luta. Você sabe, a qualquer momento. Tá bom. Fiquei com a sensação de que o tio Visicato tinha ultrapassado algum limite e estava frustrando o plano de toda a família ao ter amanhecido vivo. Tia de Fátima contou até para minha mãe que ele teve uma crise, mas ele conseguiu suportar. Depois, dormiu profundamente. Ela conferiu o hálito dele para ver se estava respirando. Tava tudo certo. Mesmo assim, ela conta que permaneceu em vigília a noite inteirinha, ali, prestando atenção em cada detalhe. Eu até resolvi uma coisa. Mãe, eu nem vou à escola hoje de manhã, né? Porque, de repente, o titio, a senhora sabe, né? Pode acontecer, né, mãe? A qualquer hora. Então, eu nem vou na escola hoje. A minha mãe concordou comigo. Eu não sei que tipo de função eu teria, mas eu julguei que eu seria útil na morte do meu tio. Fazendo exatamente o quê? Não sei. A minha mãe, a minha tia de Fátima, elas se juntaram de novo naquele dia. Fizeram algumas ligações. Deixaram algumas pessoas mais ou menos sobre aviso. Você acredita? Você já ouviu falar de sobreaviso sobre a morte? Mas como é isso, mãe? A gente liga assim, dizendo, vocês sabem como é que está o Visicato. E a qualquer momento, né? Então, a gente está deixando você de sobreaviso. Mãe, mas isso é normal? Filho, é normal. Às vezes a pessoa é muito ocupada, então a gente ligou, né? São pessoas importantes, você sabe, seu tio só tem amizade com essa gente importante. Então foi um sobreaviso. Caramba, sobreaviso. O dia custou a passar
com aquela espera estranha. Tio Visicato, morre ou não morre? Fiquei em casa, li alguma coisa, aproveitei para estudar um pouquinho para uma prova, via televisão, olhava o telefone. Tocou, o telefone tocou uma vez, eu suspirei e tremi. Quem é, mãe? É de Fátima, era a tia, a mulher do meu tio, a mulher do tio Visicato, a de Fátima. É de Fátima. Sei. A minha mãe conversando com ela. Sei. Aham. Fala, mãe. Que foi? O tio? Foi o tio, mãe? Quieta, fica quieta. Tá. Também é bom, é. Mãe, fala. Foi o tio? Mãe, ele morreu? Mãe, ele morreu? Não, Áurea, não morreu. Tá. Não, eu tô respondendo pra Áurea aqui. Tá bom. Fica quieta, né, menina? Você não viu que eu tava atendendo tua tia? Você fica perguntando, morreu? E o que era, mãe? Sua tia falou que a casa dela tá cheia. Cheia como, mãe? A gente foi lá achando que o titio morreu? Algumas pessoas sim. Outras aproveitaram, já que ele não morreu, entraram assim pra visitar uma despedida, mas a casa tá cheia. Mãe, isso não é chato? Seja lá como for, né, filha? Agora já aconteceu assim. Ele, sei lá, o seu tio, meu irmão, ele é cheio de surpresa, resolveu viver um pouco mais, né? Eu só sei dizer, meu amigo, que o tio Visicato não morreu. Passaram-se alguns dias nessa agonia toda. Tio Visicato morre, não morre. A partir do 5º dia é que a turma parou de visitar a casa do tio Visicato. A partir do 5º dia, depois desses fatos todos, é que a casa da tia de Fátima e do tio Visicato ficou de novo vazia. A cena do meu tio moribundo na cama não comovia mais ninguém. Era uma espécie de espetáculo sem o grande finale, que começava a entediar os envolvidos. O pessoal da funerária, olha que pessoal ousado, o pessoal da funerária ligava todo dia perguntando, e aí, seu Visicato tá firme, dona de Fátima? Alguma novidade, dona de Fátima? A senhora não esqueceu de comunicar a gente, não? Olha, a senhora não esqueceu. Você acha que se alguém morre, você vai esquecer de comunicar a única funerária que havia na cidade? A senhora não esqueceu de comunicar a gente, não? A tia de Fátima, coitada, constrangida com a situação, já não sabia mais onde enfiar a cara quando alguém perguntava, e como é que tá o Visicato? Gente da prefeitura, gente da Câmara de Vereadores, perguntava, que o vereador fulano de tal vai ter que viajar? A senhora acha que dá para ele viajar? A minha tia estava tendo que, mais ou menos, responder esse tipo de pergunta. Se o vereador devia ou não viajar. Eu não sei. Sinceramente, eu não sei, mas já que ele não morreu, viaja. Gente, isso começou a acontecer. Do outro lado da linha, a pessoa disfarçava e dizia, é bom que ele esteja vencendo, né? Quem sabe? A tia de Fátima consentia, talvez até mentindo. O tio Visicato, ele não melhorava. Não, ele não melhorava. Apenas ele não conseguia morrer. Não, morrer ele não morria, mas não melhorava. Ele já estava desenganado pelos médicos. O doutor Raul, responsável, já tinha dito várias e várias vezes, ele está nas últimas. Talvez dessa noite ele não passe. O testamento estava pronto, revisado. Já tinha se despedido de todo mundo. Estava em paz com Deus e tinha pedido todos os perdões possíveis. Tio Visicato estava pronto para partir, mas era algo que por algum motivo não acontecia. Mas por quê? Por que o tio Visicato... Eu cansei também de toda aquela maratona mortuária, sabia? Eu parei de vigiar o telefone,
Voltei aí às aulas, senão eu corria até o risco de perder o ano. Eu teria provas difíceis. Eu voltei a jogar voleibol no meu colégio. Eu voltei a praticar o meu esporte preferido. Eu não sabia se o tio Visicato era vivo ou morto. A essas alturas eu já confundia. Teve momentos em que eu falei, finado, o tio Visicato, ele estava vivo. Com aquela idade e todo o conhecimento que tinha na época, quer dizer, 17 para 18 anos, eu entendi aquilo tudo como um tipo de limbo, palavra que depois eu pesquisei. Eu queria entender o que era limbo. O povo da cidade que estava rezando pela saúde do tio Visicato, aos poucos, foi se ocupando com outras causas. Até o pessoal da rádio. Tinha lá o dono da emissora, que também era advogado, o Dr. Simões. Eu vi o dono da rádio passando lá em casa e falou, olha, o dono de Fátima, ele era o dono da rádio e era locutor do principal noticiário, era a Rotativa Matinal. Para a Rotativa Matinal eu já fiz o obituário, viu, do seu Visicato. Já corrigi aqui com a senhora, alguma coisa mais a acrescentar. O homem já estava com o programa pronto e não podia colocar no ar. Puxa vida, que situação. Tia de Fátima continuava a sua tarefa de velar o marido vivo, cuidando das suas necessidades biológicas. Alguns meses depois, não estou exagerando não. Eu não estou exagerando não. Alguns meses depois do dia que foi condenado a morrer em casa, rodeado pela família e amigos, tio Visicato finalmente morreu. Quando o tio Visicato morreu, a tia de Fátima suspirou aliviada e tenta chorar. Tentou chorar, mas não conseguiu não. Não conseguiu. A minha mãe estava junto dela, disse que ela até deu um sorriso. Ele morreu. Hermínia, você acredita? Ele morreu. A minha mãe irmã, quando ela abriu a porta do quarto para certificar a morte do irmão amado e querido, ela sai lá de dentro, morreu mesmo, de Fátima. Bom, agora é avisar, né? Me ligaram. E eu, quando atendi o telefone, tive que me policiar, mas quase que eu fiz. Sabe? Nossa, gente, quase. Quase que veio. Até que, enfim, eu não falei. Mas na minha ingenuidade, quase que saiu, até que, enfim. Perguntei então sobre o roteiro do funeral. Minha mãe me explicou que teria apenas uma missa fúnebre na igreja principal da cidade e logo depois já seria o enterro. Algo simples, íntimo. Eu disse algo como, é o melhor, né, mãe? É o melhor. Abri de novo o livro que eu estava lendo e tinha que terminar aquela leitura, porque no dia seguinte eu teria prova e você sabe, prova de final de ano é inadiável. Era aquela prova final. Não podia faltar. Mas aí foi que eu vivi a maior experiência de tudo isso. Estando sozinho no meu quarto e terminando a leitura do livro, me preparando para a prova, que já seria no dia seguinte, eu vejo surgir, do nada, o meu tio Visicato. Ele não caminhou, mas ele surgiu na minha frente dentro do meu quarto, rindo. Não gargalhava, mas ele sorria, assim, ria. Expressão de felicidade. Quando eu vi o tio Visicato, eu até não sabia o que na verdade tinha acontecido. Eu falei, então me enganaram, me disseram que o tio Visicato morreu. Não, mas ele melhorou. A minha mãe, por isso que ela não chorou. Eu, na minha ingenuidade, dos meus 17 anos, estava acreditando piamente nisso. Foi a primeira coisa que eu pensei. Me enganaram.
Me enganaram que o tio Visicato tinha morrido. Ele está aqui, dentro do quarto comigo, com um terno bonito, vestido, sorridente, com aquele bigode que ele sempre cuidou, bem cortado. Ele olhou para mim e falou: "Ô, Áurea, oi, tio Visicato." E me falaram, tio Visicato, que brincaram comigo que o senhor tinha morrido. E ele parece que não me escutou, porque ele deu sequência à conversa. Ô, Áurea, foi o que eu mais pedi a Deus, Áurea. E Deus é tão bom que me atendeu. Eu, sabedor de que eu era muito querido, sabe? Eu não queria que a minha morte chocasse ninguém. Então, durante a minha vida inteira, Áurea, eu pedi a Deus que eu não morresse de repente. Muita gente pede, eu ao contrário. Eu pedi a Deus que eu queria ter uma morte lenta e bem natural. Eu queria que as pessoas se acostumassem com a minha partida, para que ninguém ficasse chocado com ela. E Deus me atendeu. Tanto que você, minha sobrinha, sabedora da minha partida, continua lendo o seu livro. Você não sabe o quanto isso me satisfaz. Só não esqueça de transmitir isso a todos. E tal qual falava comigo, o tio Visicato desapareceu. Aí foi que a ficha caiu. Meu Deus, o tio Visicato morreu mesmo. Bom, mas quando eu avisei a minha mãe do acontecido, a minha tia de Fátima, já tinha passado tudo e apenas eu é que tive a certeza absoluta de ter tido a visagem. Desde então, isso marcou a minha vida para sempre. E você sabe que essa oração do tio Visicato eu tenho feito. Acho difícil e terrível para um espírito quando a morte dele choca, né? As pessoas levam aquele susto, ficam apavoradas, não é possível. Se as pessoas se chocam, imagine o próprio espírito. Eu quero fazer uma pergunta aqui para vocês que ouvem a história da meia-noite. Não é melhor a gente ir igual o tio Visicato foi? Assim, um pouquinho hoje, amanhã, depois, até que todo mundo se acostume? O que você acha? Tio Visicato, o senhor me pegou, hein?